Lene, bota uma enquete aí pra ver qual é a percepção do pessoal que tá assistindo a gente, se a culpa é do Bolsonaro ou culpa do Lula, já que estão brigando aqui no chat, né? Os caras estão brigando aqui. Se eu puder até influenciar, assim, bom, todo mundo sabe que a gente ataca bastante o Bolsonaro aqui, mas não tem como negar a responsabilidade desse governo, principalmente não na origem do esquema. O Temer nessa fica como? O Temer tava no meio, porque no meio assim, vamos lá. Muita gente falou no Temer também. Mas qual que é a timeline da parada? Como quem falou, 91 tem autorização do Collor, em 2009, 2010 começa a ter um pouco de avanço nos descontos, que falam, mas peraí, de repente todo aposentado em 2009, 2010 resolveu contribuir para uma associação? Como de repente? Né? Mas ainda assim estava discreto. Né? E aí você teve o governo Temer, o governo Dilma continuou, o governo Temer isso continuou, o governo do Bolsonaro isso continuou, cresceu também no governo do Bolsonaro, só que o pico, os caras falam, mano, já abriu a porteira, já passou o boi, passa a boiada, foi justamente de 2019 para... De 2019 para 2024. Assim, os saltos são ridículos, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui... como é que descobriram isso? Até onde que veio a motivação? Só pra você ter uma ideia, em 2019 não existia nenhuma denúncia na CGU, nenhuma denúncia sobre descontos ilegais. Então, o cara às vezes ele tinha uma contribuição que estava errada, ele ligava lá para a processação, tá bom, tirou, acabou, beleza. Em 2019 não tinha nenhuma. Aí em 2022 começou a ter um aumento já significativo. Em 2023 e 2024 você teve mais de 3.700 denúncias. Peraí, de repente, um negócio que ninguém denunciava, começa a ter 3.700 denúncias, milhares de denúncias sobre descontos errados. Aí o que aconteceu? A CGU pegou e falou assim, vamos dar uma olhadinha nos números, vamos ver como é que estão aqui os descontos desse tipo de contribuição, né, associativa. E aí eles constataram o seguinte, de 2016 a 2021, né? Ou seja, você tem aqui quase 5 anos completos, né, de arrecadação. Você tinha uma arrecadação, uma contribuição associativa por ordem de 524 milhões de reais. Em 2022 já cresceu 21%, 703 milhões, o que já é estranho, porque de 2021 para 2022 o país não melhorou. Você não falou assim, sei lá, de repente o país ficou bom pra caramba, a economia tá boa, de repente teve alguma campanha, os aposentados começaram a contribuir para associações. Não teve isso. Só que aí, cara, de 2022 para 2023, o negócio subiu 84%, foi para 1,3 bilhão de reais. Você falou, meu, peraí, meu. Como é que é um negócio que estava em 500, agora de repente foi para 1,3 bi e um monte de e nenhuma denúncia que tinha na CGU em 2019 existia e agora em 2023 passa para milhares. Tem alguma coisa estranha. E para mim, cara, o batom na cueca no governo do PT é justamente a omissão. Né? Quando você pega aqui a timeline do que aconteceu e quantos avisos foram dados e o PT não fez nada, fica claro que realmente eles não quiseram pôr o dedo na ferida e ver o que estava acontecendo. Então, vocês sabem que eu sou meio chato, eu sou cheio das timelinezinhas, mas isso aqui deixa muito claro, né? Então vamos lá. O TCU já investigava isso desde 2023. Quando começou ali a ter boom de notificação na CGU, o TCU falou, meu, tá muito esquisito isso aqui, vamos começar a investigar. Aí tem até o número do processo aqui, o processo 032.069 de 2023, ele investigou mais de 91 bilhões de reais em contribuição e concluiu que grande parte não tinha as autorizações necessárias. Porque você precisa de uma série de documentos, uma série de assinaturas, e eles começaram a ver umas coisas estranhas. Então, peraí, tem assinatura de idoso de 94 anos. Peraí, aos 94 anos um cara resolveu assinar um papel para ter uma contribuição associativa? Esquisito. Tinha assinatura de pessoas incapazes, incapacitadas. Idosos que não tinham mais nem capacidade cognitiva de assinar um documento. Então, o próprio TCU já falou, olha, tem coisa estranha. Aí, midiaticamente, em dezembro de 2023, já saiu matéria, inclusive do Metrópolis, mostrando indício de fraude no INSS, que é justamente isso. Como é que tem senhores de 90 e poucos anos, às vezes incapacitados, que estão assinando esses documentos? Em março de 2024... o Metrópolis faz uma matéria sobre o disparo absurdo nos valores dos descontos e no número de denúncias. Então, peraí, não é uma coincidência. Tá tendo um boom de desconto de contribuição associativa e um boom de denúncias. E tem um monte de idoso muito esquisitamente aqui assinando documentos. E o governo não fez nada. Aí, olha só, para mim, esse é o mais grave. Esse é o ponto mais grave. Em junho de 2024, o TCU ele emite uma medida cautelar. O TCU falou, cara, com certeza é igual aquele filme lá do Tropa de Elite, tá cheirando merda isso aí.
O TCU vai lá e emite uma medida cautelar, eu tenho até o número do acórdão, é o 1115 de 2024, e ele faz o seguinte, ó, ele começa a exigir biometria facial, ó, então você vai fazer uma contribuição associativa, você precisa fazer biometria facial. Bloqueio de novos descontos, inclusive dos aposentados mais antigos, que é onde você tem mais fraude, né? Afinal de contas o cara já tá lá há muito mais tempo. Identificação e responsabilização de entidades suspeitas, e já eram várias. E transparência e alerta aos beneficiários. Olha, pessoal, está tendo um negócio esquisito assim, fiquem de olho. O que o INSS, o que o governo fez até então? Absolutamente nada. Aí, só em maio de 2025, o subprocurador-geral Lucas Furtado, do Ministério Público, né, junto ao TCU, ele chegou a citar que o escândalo do INSS foi inclusive revelado pela Metrópolis antes da operação da Polícia Federal, com o TCU, com a CGU, com a AGU, etc., para tudo isso. Ou seja, o próprio subprocurador entendeu, falou, ó, teve omissão do governo, então não dá pro cara hoje, que é governista, vir aqui debater, por isso que os caras fogem. Porque não tem como você defender isso. É muito batom na cueca, é muito indício. Nas redes sociais a gente vê o pessoal defendendo. Não, eles ficam falando o seguinte, o negócio não começou agora, o negócio não começou agora. Tudo bem, o negócio não começou agora. O negócio começou muito antes. Só que o boom foi agora. E quando deram os alertas, ó, isso aqui tá muito esquisito, isso aqui tá cheirando muito mal. Como eu falei, são dados incontestáveis. Você não tinha nenhuma reclamação de desconto na CGU em 2019 e em 2023 você tinha mais de 3.700. Está acontecendo alguma coisa. O governo simplesmente não fez nada. E o que revolta mais ainda, cara, pelo menos a mim, quando deu a operação, que foi acho que em março ou abril, eu não tenho a data aqui, eles foram fazer uma coletiva de imprensa com o Lewandowski, né? Que agora, que é outro absurdo do Brasil, né? O ministro supremo, ele saiu, virou ministro da Justiça do governo do PT. Ele tava lá, do lado da entrevista coletiva, e com o ministro, inclusive, da Previdência na época, esqueci o nome dele, Lupe, né? Com o Lupe, não, descobrimos um esquema, não descobriram nada, bicho. Já tinham descoberto muito antes e vocês ficaram na inanição até alguém ir lá e falar, meu, o negócio estourou, a operação da Polícia Federal realmente descobriu. E o que eles fizeram, inclusive assim, deixar um elogio aqui, né? Você vê que quando a polícia tem a liberdade de agir, eles agem e são muito eficientes. Eles cumpriram aqui mais de 211 mandados de busca e apreensão simultaneamente em 3 estados, cara. Você tem noção da coordenação disso? Você cumprir 211 mandados de busca e apreensão sem deixar a operação vazar, sem deixar que pessoas ficassem sabendo antes, em 3 estados diferentes. Vai, bum, e pega todo mundo. Então, o próprio Lula só soube no dia, né? Que o ministro Lewandowski soube, né? Junto com o ministro da Controladoria Geral da União. E aí, no dia, eles avisam o Lula, ó, vai ter essa operação gigante. Ele foi pego de surpresa. Exato, porque o discurso dos petistas é de que, não, só foi investigado agora porque foi o governo Lula que foi pra cima. Mas não, isso é mentira. Primeiro porque as investigações só aconteceram por causa da matéria do Metrópolis. O Metrópolis que levantou isso, o escândalo em primeiro lugar, e aí foi fazendo cada vez mais matéria, juntando cada vez mais provas, mostrando que o escândalo era cada vez maior, e aí chegou num ponto que não dava mais para ignorar, né? E aí a Polícia Federal, que já estava fazendo a investigação, vem a Controladoria Geral da União e atua junto, mas não tinha mais como ignorar. E veja, várias vezes o Lupe foi alertado, né, de que as fraudes estavam acontecendo e não fez nada. Inclusive antes de saírem as matérias, inclusive em reuniões oficiais. Por isso que ele caiu. Por isso que ele teve que pedir demissão. Porque se tivesse tudo certo, se não tivesse problema nenhum, se na verdade estava acontecendo a fraude antes, e agora o governo foi sério, foi responsável, foi lá, investigou e responsabilizou as pessoas, por que o ministro da Previdência teve que se demitir? Ué, ele é inocente, a culpa é do governo passado. Mas aí o que aconteceu? Em julho de 23, foi o primeiro alerta formal. Teve uma reunião oficial do Conselho da Previdência e um dos conselheiros avisou: ô ministro, tá tendo esquema. Aí o ministro falou: não, beleza, a gente vai ver isso aí mais pra frente. Aí, aliás, nessa reunião o Lupe falou: legal essa sua denúncia, mas não é o tema da reunião. Vamos marcar uma outra reunião pra falar disso. Essa foi a desculpa do Lupe, né? Aí depois teve uma reunião que só voltou esse tema a ser discutido em abril de 2024, quando já estava estourando, né, as operações e quando a imprensa já estava falando muito do assunto. Mas aí já era tarde demais para fazer qualquer operação abafa ou para tentar reverter aquilo que já tinha acontecido. Então, ele foi avisado pelo menos um ano antes das coisas acontecerem, não fez nada e quando chegou na hora quis posar de vítima junto com o governo Lula, dizendo que não, se o roubo aconteceu antes, a gente não sabia e quando soube começou a investigar. Não começou. Na verdade, mais uma vez, a imprensa levantou quando ficou insustentável, aí que o governo... Matéria da Metrópolis. Exato. Essa aí foi a primeira matéria que fez com que
começassem as investigações da Polícia Federal e, inclusive, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, começasse a investigar também, como o Arthur colocou. Isso aí, se eu não me engano, é dezembro de 23, essa é de dezembro de 23, né? Que ela fala dos descontos esquisitos. E depois ela fala do pico, né? De arrecadação, porque... Né? E o negócio é tão descarado, cara, que quando você vai ver, assim, como que é podcast, dá tempo da gente falar, né? Quem falou do Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, o negócio assim... O negócio é descarado, cara. Os caras nem disfarçam, né? Então eu vou dar um exemplo pra você do que aconteceu no Sindinap. Que, aliás, o nome é muito bonito, né? É o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Eles querem cuidar desses idosos, né? Que é presidido pelo Frei Chico, irmão do Lula. Olha só, em 2020, tá? Esse sindicato, ele arrecadava por volta de 23 milhões de reais por ano. Em 2024, eles tiveram um momentinho aí no faturamento. Afinal, a economia tá boa, né? Tá tudo bravo. Eles passaram para 154 milhões, velho. Porra. Tipo, cara, os caras nem disfarçaram. Tipo assim, estamos faturando quanto? 24 milhões? Não. Dá um gásinho aí, vamos, né? 154 milhões. Cara, os caras nem disfarçam. Quando você pega aqui a Contag e a Conafer, né? Que são as ligadas ao MST, que os nomes também são muito bonitos, né? Isso o que é, Aline? É a comparação, né? Dos descontos. Ah, sim, mas esses são os descontos gerais, tá? Esses são os descontos da soma, é isso? Tô conseguindo ver, tá cheio de coisa na frente, mas é isso, né? É a alta de todos. O desconto anual. Mas quando você pega a organização individualmente, você olha, cara, por que você arrecadou tanto? Você vê que não tem sentido. Então vamos pegar, por exemplo, né? Eu adoro esses nomes. A Conafer. Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores de Famílias Rurais. Né? Não é coisa mais legal? Descobriram, a Polícia Federal e o CGU descobriu, inclusive, que teve liberação ilegal em lote para contribuições. Então, em vez dos caras irem liberando um a um, eles pegaram um lote, aprova, e aprovou. E aí, cara, eles foram atrás de alguns desses aposentados para falar... Você autorizou alguma coisa? Né? E foram fazer uma pesquisa. De repente está tendo, né, um mal entendido. Realmente as pessoas às vezes estão realmente querendo contribuir para essas associações. E aí basicamente, cara, você tem algumas associações onde 100% das pessoas não autorizaram a contribuição. Simples assim, 100% das pessoas não autorizaram. Tipo, se você não encontrou uma pessoa que falou, não, eu quero contribuir para essa associação. Simplesmente não existe. Né? Então assim, o negócio é descarado.